eu vou lhe fazer a pergunta mais idiota que o senhor já ouviu na vida sobre o assunto de bioinsumos. Porque eu não entendo nada do assunto, o senhor tem que entender que eu sou economista, eu tenho uma licença aqui para perguntar coisas idiotas a respeito disso. Mas eu lembro, quando a gente estudava lá na escola, biologia, que o máximo que eu fui foi estudar para vestibular de biologia, a gente sabe que existe um equilíbrio entre as bactérias, entre os fungos, entre os seres, de uma maneira geral, eles têm uma determinada interação, eles competem por gás carbônico, por oxigênio, por matéria orgânica, por, enfim, por umidade, eles competem por um monte de coisa. E a quantidade de cada população, de determinados seres, vai regulando o crescimento de outras populações em virtude da disponibilidade de nutrientes, de luminosidade, de água, enfim. Até aí eu vou. A minha pergunta é a seguinte: se eu colocar bioinsumos 1 ano, 2, 3, 4, eu não posso ter um desequilíbrio no meu solo lá na frente em virtude de eu estar colocando um determinado grupo de seres ali, de bactérias, de fungos, sei lá o quê, e eles impedem o desenvolvimento de outros que eventualmente também contribuam com a melhoria do meu solo. O que eu quero dizer é o seguinte: o homem não pode causar um desequilíbrio biológico ao ponto de que no início esse negócio vai bem, lá na frente nós podemos ter algum problema. E se isso existe alguma possibilidade de acontecer, isso está no radar, tem jeito de resolver essas coisas. Enfim, eu pergunto uma pergunta de leigo, porque é um assunto novo e todos nós estamos aprendendo, e a gente sempre checa com aquilo que nós temos no nosso background, né? O meu background vai ter aí. Eu pergunto, será que não pode ter um desequilíbrio biológico lá, enfim, que possa gerar num certo espaço de tempo para frente um problema? Pode, mas vou me permitir um comentário, já que você falou que estudou biologia só no 2º grau. Eu estudei economia dentro da universidade e nunca esqueço do meu professor, que você deve ter conhecido, Humberto Vendelino Richter, lembro do nome dele até hoje. E embora agrônomo, gosto muito da tua área. Lembro agora, de nome. Lembro de nome. Ele deve estar aposentado hoje, tranquilamente. Mas o que é que ocorre? Realmente, na natureza, a tendência é o equilíbrio. Mas veja bem que o processo agrícola, e por agricultura entenda-se tanto agricultura quanto pecuária, ele representa um desequilíbrio. Quer dizer, no momento que a espécie humana deixou de ser nômade, deixou de ser extrativista, de caçar, pescar, tirar raízes, folhas, frutos, etc., e entendeu que ela podia cultivar ou cultivar plantas, criar animais, e se fixar, estabelecer isso como os primórdios das vilas, das cidades, né? Nós criamos um desequilíbrio, saímos daquele equilíbrio natural da vegetação nativa, das florestas, criamos um desequilíbrio. Então, a partir daí, mesmo que empiricamente no começo, e hoje já com ferramentas científicas, claro, você tem que monitorar esse desequilíbrio o tempo todo. Você tem que trabalhar o próprio ambiente para que ele favoreça aqueles organismos que são úteis. No caso de bioinsumos, você pode ter bioinseticidas, biofungicidas ou fixadores de nitrogênio ou solubilizadores de fósforo. Você tem que criar um ambiente favorável a ele e, tanto quanto possível, desfavorecer o ambiente para aqueles micro-organismos patogênicos, sejam bactérias, vírus, fungos, nematóides, etc. E, obviamente, quanto mais você investe nisso, mais você precisa monitorar. Então, sem dúvida alguma, Antônio, nós trabalhamos com isso, nós monitoramos o tempo todo, nós precisamos entender sempre as condições biológicas e ecológicas que favorecem um, desfavorecem outro, até porque isso faz parte do próprio controle de pragas. Você tornar o ambiente desfavorável para pragas é uma forma
de controle de pragas. Mas a tua pergunta não tem nada de idiota, não. Ela faz todo o sentido do mundo. Então, se ela não é tão idiota, como parece não ser mesmo pela sua resposta, será que o pessoal não está se atirando muito nesse negócio sem talvez ter o melhor acompanhamento técnico? Será que nós não estamos vendo, ou pelo menos é isso que eu ouço, assim, a sinalização, não, você vai poder fazer seu próprio insumo em casa. Será que todas as pessoas vão ter condições? Porque parece ser uma coisa bastante complexa, não é uma coisa muito simples, tem toda uma ciência ali envolvida, tem todo um monitoramento. Será que a coisa é tão simples assim como parece? Ótima pergunta novamente, Antônio. A Embrapa, inclusive, monitorou isso aí. Nós temos dados de levantamentos efetuados em diversos locais do país e os resultados são apavorantes. Realmente, para você produzir um micro-organismo, seja um fungo, seja uma bactéria, o que quer que seja, são necessárias condições, são necessários equipamentos adequados, é necessário o conhecimento de operação desses equipamentos, é necessário o meio de cultura adequado, é necessário o que a gente chama de semente, ou seja, a quantidade original e a qualidade original daquele bioinsumo, uma bactéria ou um fungo, para que você possa fazer a repicagem contínua. Existe temperatura adequada, existe pressão adequada, existe umidade adequada. Então, eu absolutamente, e os meus colegas de Embrapa, de universidade, não pensam diferente. Nós não somos contra a chamada produção on-farm, desde que atendidas regras. E essas regras você precisa ter um responsável técnico, uma pessoa que tenha conhecimento para manejar aquilo, porque senão você arrisca pensar que tem um bioinsumo e você tem tudo menos aquele bioinsumo que você pensa, e por vezes nós encontramos bactérias ou micro-organismos, para ser mais amplo, patogênicos, e não só patogênicos a plantas, mas patogênicos a animais, inclusive patogênicos ao homem. Ou seja, você estava criando aí um risco de saúde para a família, para o aplicador e, eventualmente, para consumidores. Então, precisa ter assistência técnica, precisa ter controle de qualidade disso, então isso, em parte, é uma obrigação, um dever de quem produz, mas em parte também é um dever do poder público de manter uma fiscalização correta para que isso aconteça. Então, é uma preocupação que nós temos realmente. Acho que é possível, nós temos grandes grupos produtores rurais que estão fazendo isso e estão seguindo exatamente essa receita, estão contratando profissionais que dominam o assunto, colocando equipamentos, instalações adequadas, controle de processo, de produto, análises, controle de qualidade, e aí tudo acontece perfeitamente. Antes de devolver para a Letícia, eu quero lhe dizer que sua resposta me abriu um horizonte de entendimento do assunto. Enfim, a gente tem oportunidade de fazer muitas palestras por todo lugar, e volta e meia nós temos a oportunidade de dividir os eventos com outras pessoas. E mais de uma vez eu ouvi palestras falando de bioinsumos que são extremamente animadoras, mas eu sempre fiquei com essa dúvida. Pô, será que esse negócio é tão simples assim? E hoje o senhor está falando, trazendo algo que eu acho que é muito mais importante do que para mim, é para os próprios produtores que estão acompanhando aqui o nosso programa. Esse negócio é promissor, esse negócio é bacana, isso tem futuro, pode nos ajudar muito em produtividade, em redução de custo, maravilhoso. Mas não é uma poção mágica, que a pessoa vai ali, larga um pozinho, pim, as coisas acontecem. Não, tem todo um processo que precisa ser muito bem cuidado para que, eventualmente, isso não se volte contra justamente a produtividade, em primeiro lugar, que é o que se busca, e até num limite, um problema ambiental.
seja em relação à fauna, seja em relação às próprias pessoas que vivem no entorno. Não, inclusive, outra questão que não é técnica, ela é sociológica ou psicológica, que é você levar ao descrédito da tecnologia, porque uma série de insucessos ele perpassa, hoje, principalmente com redes sociais, passa para o vizinho, passa para a comunidade, e pode levar ao descrédito, e o que pode ser uma grande ferramenta, nós arriscamos perder essa ferramenta por conta disso. Perfeito. A gente aqui faz, né, os bioinsumos já faz alguns anos, e eu lembro desses desafios bastante no início, né? A parte da limpeza, a parte da temperatura, e essa profissionalização, ela é imprescindível. Porque senão você faz um ano, você não faz outro, você não produz. Eu lembro tanto que demoramos para também garantir o meio de cultura, e é interessante, mas a gente sempre combina também com os químicos, né? Tem área que você faz parte de um, parte de outro, né? Eu acho que temos muito a evoluir aí como produtores, mas é muito bom ouvi-lo.